Vamos falar de uma crise que está a abalar o setor empresarial angolano. O Ministério das Finanças hoje anunciou a suspensão, cancelamento de, imaginas, 42 mil empresas foram canceladas, suspensas, porque aspirou o tempo de carência para que essas empresas pudessem regularizar os seus incumprimentos a nível de impostos. E essas empresas que existem desde 2023 até hoje não pagam impostos, deram-nos um mês, outubro foi comunicado que tinham de regularizar isso e não regularizaram. O Ministério das Finanças suspendeu esses NIFs, ou seja, fechou, encerrou, bloqueou essas empresas. Significa que essas empresas poderão ter dificuldades em movimentar as contas bancárias linkadas àquele NIF, receber pagamentos, realizar pagamentos. Ou seja, a empresa fica completamente inoperante. E temos aqui vários comentários sobre esta medida. O Ministério das Finanças diz que foi uma forma de poder higienizar a base de dados do Ministério das Finanças para também poder ter melhor informação sobre a quantidade e qualidade de empresas que o país tem, de formas a poder dar para o governo melhor informação sobre fontes de arrecadamento, de arrecadação de receitas e também, claramente, situação empresarial do país. E há outras informações que, segundo a Ordem dos Advogados, diz que essa medida é abusiva, porque pode bloquear as contas bancárias, cancelar contas bancárias, impedir pagamentos, impedir recebimentos, impedir outras transações, até impedir que a empresa consiga pagar este atraso fiscal para poder levantar a sanção. Tanto que a Ministério das Finanças diz que é possível ainda levantar a sanção, a empresa voltar, o NIF voltar. Mas a Ordem dos Advogados diz que essa medida qualifica-se como sendo um abuso, porque impossibilita o funcionamento da empresa, inclusive impede a empresa de poder conseguir dinheiro, poder pagar os seus próprios atrasos fiscais. Tem aqui também mais uma opinião interessante, que é do presidente da Associação Industrial de Angola, o Sr. José Severino, que diz que esta é uma medida extrema e sugere que a medida fosse muito mais educativa. E ele diz que estão a matar o tecido empresarial e a corroer o tecido social, porque milhares de famílias dependem das micro, pequenas e médias empresas. O levantamento da suspensão do NIF, muitas vezes, também não é um processo fácil, ou seja, a Ministério das Finanças diz que sim, as empresas foram canceladas, mas podem levantar, e o presidente da Associação de Industriais diz que o levantamento não é fácil. E esta medida, como diz aqui a Ordem dos Advogados, pode impedir a empresa de realizar qualquer atividade, inclusive de ela própria poder resolver o problema em que está agora inserida. Estamos aqui a olhar para uma matéria que é muito grave. O Jornal Expansão faz aqui um estudo interessante, onde ela compara o número de empresas no mesmo período, de 2023 a 2025, que surgiram em Portugal, fora de 1.500.000 empresas, e na África do Sul surgiram 3 milhões de empresas, enquanto em Angola, nesse período, surgiram 977 mil empresas. E deste número, 402.977 empresas, apenas restaram 120 mil empresas, 120 132 empresas, porque a maioria, claramente, foram encerradas por falta de pagamento de impostos. Qual é a consequência direta desta medida e quais são outras alternativas para que não possamos não só matar o tecido empresarial, como também essa medida não se venha a repetir nas próximas empresas? Angola é um país emergente, do ponto de vista das necessidades, porque precisa de muita coisa, há pessoas dispostas a comprar muita coisa também. E as empresas são a solução da Angola para a redução da taxa de desemprego, que é assustadora. E quando surgem muitas empresas e em simultâneo morrem, temos que ler as causas dessas falências que impediram as empresas de pagar impostos, e claramente aqui tentarmos corrigir que este problema se venha a repetir e até que ponto isto impacta a economia no seu todo. Faz um like, subscreva, partilha se faz favor, porque esta matéria aqui de interesse nacional, uma altura em que o país precisa cada vez mais de empresas, estamos a ver muitas finanças,
e a higienizar, como diz aqui a expressão, a sua base de dados, encerrando várias empresas que não pagam imposto, porque para finanças, se não paga imposto, não pode existir. O que é que você existe como empresa se você não paga imposto? Em outros países as medidas costumam ser muito mais rígidas, okay? Há processos mesmo sobre empresários, mas em Angola decidiu-se tomar medida administrativa que é encerrar a empresa, que é suspender a empresa até às próximas ordens. Meu irmão, faz like neste vídeo, subscreve, partilha se faz favor, porque antes de aqui entrarmos para a análise desta matéria. Obrigado pelo seu like, pela sua subscrição e, claro, se você é empresário, empreendedor, tens um projeto, tens um livro, uma marca, queres anunciar, anuncia aqui no canal, se faz favor. Está aqui meu site, envia-me e-mail que eu falarei consigo, ou um WhatsApp, falarei consigo pessoalmente. Ponto. Família, as causas, cada empresário poderá justificar por que razão não conseguiu, porque estamos a falar de 791 mil empresas, 42 mil empresas, meu. Portanto, cada empresa poderá ter a sua natureza, poderá ser a sua característica. Também estamos aqui a contar com as empresas que foram criadas para alguns projetos, como por exemplo os PINs, onde muitas empresas já deixaram de existir. Nós falamos aqui no canal há algum tempo que algumas empresas que foram criadas, que surgiram para executar o PIN, aquele programa dos municípios, o governo desembolsou muito dinheiro, muitas daquelas empresas já não existem. Também há empresas nesse grupo que foram criadas, que criaram-se com objetivo imediatista, e também há empresas que, em função de várias dificuldades, ou de importação, ou a nível de produção, viram-se impedidos de ter dinheiro, de pagar impostos. Conseguiram dinheiro para pagar salário, para alimentarem-se, manterem-se a cavalgar e não conseguiram pagar impostos. Também há aqueles que, tendo condições todas, no espírito de que, não estão a me ver, isso não conta, isso não é importante, também estão nessa situação. São 42 mil empresas, não dá para concluir que de facto a causa é única. Cada empresa ou cada bloco, em cada das empresas, vamos se calhar encontrar uma causa. Quem sofre? As famílias que precisam de bens e serviços, os jovens, os senhores que precisam de emprego, os empresários que realmente têm espírito empreendedor, que não conseguem avançar porque também não conseguem. Então, falo dos empresários que gostavam de pagar impostos, que por questões macroeconómicas, como por exemplo falta de divisas, ou falta de água, falta de recursos naturais, falta de energia, não conseguiram ter um rendimento, ou então falta mesmo de cliente, não conseguiram ter rendimentos capazes de poder pagar impostos. O que conseguiam depois dos lucros, antes dos impostos, era para poder pagar os custos fixos, ok? Temos vários empresários nesta malha, nesta bolha, tanto que esses empresários de raiz que respiram em empresas, querem continuar a fazer fazer negócios, se essa medida lhes levar a bloquear contas bancárias, a cancelar pagamentos, recebimentos, também terão muita dificuldade em poderem claramente voltar à ribalta, ou seja, levantarem esse processo. Fará com que aqueles que estão a trabalhar, aqueles que estão a trabalhar nas empresas que não estão a pagar impostos, que até receberam salário, deixam de receber salários porque a empresa não tem como pagar salário, se essa medida afetar claramente a conta bancária da empresa. Ponto. Pagar impostos é importante e é necessário. E é necessário, acima de tudo, que haja uma conversa, uma relação de familiaridade entre as empresas e o Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças é um regulador, precisa obrigar, pedir, exigir, educar que estas paguem impostos, e os empresários que, tendo dificuldades, precisam recorrer ao Ministério das Finanças e apresentar essas dificuldades. A relação deve ser de amizade, de proximidade, ok? Eu estava a dizer que estamos a falar de 42 mil empresas, ou melhor, 300 mil empresas, porque o número de empresas criadas eram de 402, agora só restaram 120, do lado de 270 mil empresas que foram claramente encerradas. É um conjunto heterogêneo ou diferenciado, cada um com suas razões, mas os impactos são nacionais. Estamos a ver o quê? Bens que deixarão de ser produzidos, serviços que deixarão de ser produzidos, salários que deixarão de ser pagos, serviços, ou até algumas empresas que até também têm externalidade positiva, como por exemplo, uma empresa que está no bairro X, aquela empresa tem seguranças, o segurança do bairro também fazem a segurança da rua, chama-se economia externalidade positiva. Aquelas empresas que têm posto de iluminação, aquelas empresas que têm canal de água, que têm um meio ali para eles próprios, mas também favorece a comunidade.
Essas empresas, ao verem-se impedidas, claramente encerram. Perdem muito mais as famílias do que o Estado. Agora, o Estado também, dessa forma, está a reeducar as empresas, aqueles que podem pagar impostos, mas não pagavam por uma questão de indisciplina, em função dos danos que essa medida causa, poderão também claramente sentir-se reeducados e obrigados a levantar o NIF, a criarem outra empresa, para ir amanhã se comportarem segundo os ditames da AGT. Agora, eu não sei se esse processo vai avançar para casos de fuga ao fisco, casos de ou processos de falência, não sei se isso aqui é o limite, se a AGT vai dar mais um tipo de carência para que as empresas vão lá reclamar, levantar o processo, ou então se a AGT vai entrar em outro processo, Ministério Público, não sei até que isso vai acontecer, mas é uma crise dentro da AGT porque o Ministério das Finanças não conseguiu fazer com que os seus próprios filhos, os seus contribuintes maiores, pudessem participar da arrecadação da receita do Estado. Portanto, o Ministério das Finanças entra em crise porque perde um grande bolo a nível de arrecadação de receitas. Portanto, eu eliminar, cancelar, bloquear, remover, não me sinto feliz. O Ministério das Finanças não está feliz. Está triste porque está a perder contribuintes e precisava, acima de tudo, encontrar, antes de mais, passados, um ano, 2 anos, antes de 2023, 23, 24, 25 para cá, ir entendendo por que razão as empresas não estão... Porque isso é um processo longo. As empresas não pagam impostos já há um bom tempo. Algumas há 12 meses, a outra há 24 meses, a outra há 36 meses. Durante aquele tempo anterior já se podia estar a analisar por que razão as empresas não estão a pagar impostos. Não estão a vender, já estão em falência técnica, já estão insolventes, já foram à falência, não estão... O que está a acontecer? É já um acompanhamento. Se de facto as empresas estão a ter claramente a respirar, se calhar essa medida ok, mas se as empresas já estavam falidas, até algumas já informaram, já solicitaram o encerramento da atividade, mas que analisar durante muito tempo anterior, o que realmente estava acontecendo? Porque esse número aqui é assustador. 270 mil empresas, por falta de pagamento de impostos. É uma matéria que até se pode levar em inquérito para cada empresa. A AGT deverá ter o e-mail, o telefone dessas empresas. Abre um escritório, lá mesmo no edifício. 10 jovens da AGT, vou trabalhar essa semana, é telefonar a essas empresas e saberem por que razão não pagaram imposto todo esse tempo. As empresas vão mentir, vão falar a verdade, mas pelo menos terão informação. O que é que está a acontecer realmente? Porque uma coisa é a nossa visão sobre o mercado, outra coisa é a visão de cada empresa sobre o mercado. E não sei se essa questão que estou a dizer, a AGT já realizou, mas era importante para que nós possamos entender, até nós também economistas e cidadãos curiosos, precisamos entender se o problema não é só de cariz geopolítico, crise ali, crise do petróleo e não só, ou é que são as questões políticas, ou então se os impostos são tão altos que estão a engolir todo o lucro. Ou então os impostos são tão altos que estão a engolir todo o lucro. É uma matéria que realmente deve merecer muito mais inquérito por parte destas empresas e também daquelas que nesse momento estão a patinar, seja lá por cultura de não pagar ou então por falta de dinheiro em pagar impostos. Com a sua opinião em volta dessa matéria, faz um like, se inscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe como sempre. Amém.